Imagine um guerreiro imbatível, cuja espada forjou o destino de reinos e nações, que enfrentou gigantes e desafiou forças da natureza para abrir caminhos e transformar o mundo. Esse é Ogum, um orixá de imensa força e coragem, guardião das batalhas e das estradas, protetor dos trabalhadores e dos guerreiros. Sua história é marcada por feitos grandiosos, mas também por momentos de mistério e sabedoria que ecoam através do tempo. Neste vídeo, vamos explorar a jornada de Ogum, desde seu nascimento até o legado deixado para o mundo, desvendando as lendas que cercam sua vida, seu sincretismo religioso, seus símbolos e tudo o que ele representa para os que seguem seu caminho. Vamos entender a sua relação com os elementos da natureza, suas ferramentas sagradas e o impacto profundo que ele tem sobre aqueles que buscam sua força e proteção. Acompanhe-nos, pois vamos descobrir como o Ogum, o Senhor das Estradas, moldou a história e como sua energia ainda influencia e guia as gerações. Ogum é um dos orixás mais poderosos e reverenciados das religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda. Ele é o deus da guerra, do ferro, do trabalho, da luta e da tecnologia. Seu domínio vai além da simples força bruta, abrangendo também a inteligência estratégica, a habilidade de forjar novas ferramentas e a coragem diante dos maiores desafios. Ele é visto como o orixá que abre os caminhos, aquele que destrói os obstáculos para permitir que outros sigam em frente, seja no campo de batalha, seja na jornada da vida cotidiana. Sua espada, forjada com o fogo do vulcão, simboliza não apenas o poder destruidor, mas também a capacidade de transformar e criar. Ogum é, em muitos aspectos, a personificação da luta pela liberdade e pela superação. Além disso, Ogum tem uma relação muito forte com os trabalhadores, especialmente aqueles que lidam com ferramentas e metais, como ferreiros, pedreiros e agricultores. Sua energia traz força, persistência e determinação para aqueles que se dedicam ao trabalho árduo, mas também para aqueles que estão dispostos a enfrentar adversidades com coragem. A relação de Ogum com o mundo espiritual é também de profunda sabedoria. Ele não é apenas o guerreiro físico, mas o guia das almas em tempos de dificuldades e desafios, ajudando a encontrar soluções e caminhos quando tudo parece perdido. Ao longo deste vídeo, exploraremos como o Ogum foi formado pela mitologia e os diferentes aspectos que o definem como um orixá, indispensável para a cultura afro-brasileira e para aqueles que buscam superação em sua vida. A origem de Ogum remonta ao panteão dos orixás, um espaço cósmico repleto de forças primordiais. Ele é filho de Iemanjá, a grande mãe das águas e do mar, e de Oxalá, o orixá da criação e da sabedoria. De acordo com as lendas, Ogum nasceu em um momento de grande significância, quando as forças da natureza estavam se ajustando e os orixás estavam moldando os caminhos da humanidade. Desde seu nascimento, Ogum se destacou por sua força excepcional e pela vontade inabalável de fazer o bem através da luta. Ele cresceu rapidamente e, ao contrário de outros filhos de Iemanjá, não se contentou apenas com a beleza e a tranquilidade do mar. Ogum queria mais. Queria agir, transformar e deixar sua marca no mundo. Ao longo de sua jornada, Ogum viveu feitos que ecoam até os dias de hoje, sendo retratado como um guerreiro valente e imbatível. Um dos maiores marcos de sua história aconteceu quando ele, em uma batalha épica, enfrentou o grande inimigo de todos os orixás, a fera que ameaçava a paz e a ordem do mundo. Ogum, com sua força de ferro e sua espada flamejante, derrotou a fera em uma luta feroz, e esse momento ficou eternizado como um símbolo de coragem e da força imbatível da natureza. Mas não foi apenas na guerra que Ogum brilhou. Ele também foi um criador e transformador. Em um período de grande necessidade, Ogum foi o responsável pela criação de ferramentas essenciais para a humanidade,
como o arado e a lâmina de ferro, que ajudaram os homens a cultivar a terra e a expandir seus horizontes. Sua contribuição para a evolução do trabalho e das construções tornou-se um dos marcos mais significativos em sua trajetória. Além disso, Ogum tem uma relação profunda com a luta por liberdade e justiça. Em muitos relatos, ele é retratado como aquele que abre os caminhos para aqueles que buscam liberdade, seja no campo da guerra ou na liberdade espiritual. Ele é o patrono dos guerreiros, mas também daqueles que lutam contra a opressão e a injustiça. A morte de Ogum é um tema que também possui diversas versões, e sua partida do mundo dos vivos está envolta em rituais e simbolismos poderosos. Algumas tradições afirmam que Ogum nunca morreu de fato, mas que se retirou para o reino espiritual após cumprir sua missão na Terra. Essa retirada seria uma espécie de descanso, mas não uma morte definitiva. Em outras versões, Ogum enfrentou um inimigo final, um grande ser maligno que ameaçava a harmonia do mundo, e se sacrificou em batalha, retornando ao mundo espiritual para se tornar um guardião eterno das almas e da guerra. Sua morte ou ascensão para o reino espiritual é um momento simbólico de transformação. Embora Ogum não tenha deixado de existir, sua jornada foi marcada por uma transição entre o plano material e o espiritual, refletindo sua eterna vigilância e proteção sobre os homens e mulheres de coragem. A morte de Ogum não é vista como um fim, mas como uma passagem para outro plano de existência, onde ele continua a atuar como o grande protetor daqueles que buscam força e determinação para seguir seus caminhos. A história de Ogum, então, é uma jornada de luta, criação e transformação. Ele não é apenas o deus da guerra, mas também o deus da mudança, da inovação e da superação. Sua história continua a inspirar aqueles que enfrentam desafios, seja no campo de batalha, seja na vida cotidiana. Ogum é um orixá que se manifesta em várias esferas da vida humana. E seu campo de atuação é vasto, abrangendo desde o mundo físico até o espiritual. Ele é, antes de tudo, um orixá de ação, de transformação e de superação. Sua energia não se limita às batalhas físicas, mas se estende a diversas áreas nas quais o ser humano luta por progresso, justiça e evolução. Vamos explorar os principais campos de atuação de Ogum, desde sua relação com o trabalho até a proteção espiritual. O campo de atuação mais imediato de Ogum é, sem dúvida, nas batalhas e nos conflitos. Ele é o orixá da guerra, aquele que luta contra inimigos, desafios e forças destrutivas. No entanto, sua atuação vai além da guerra física. Ogum é um protetor dos guerreiros e combatentes, aqueles que, em sua jornada, precisam da força e coragem para vencer obstáculos, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. Ele se manifesta de maneira especial nas lutas pela justiça e liberdade, sendo um defensor dos que lutam por uma causa justa. Por exemplo, em situações de opressão ou quando há a necessidade de se enfrentar grandes desafios para proteger uma comunidade ou um ideal, Ogum se torna a força que move as pessoas a irem para a frente, não permitindo que se rendam. Ogum é profundamente associado ao trabalho árduo e à transformação do mundo material. Ele atua especialmente nas áreas que envolvem a utilização de ferramentas e habilidades práticas, como a agricultura, a metalurgia, a carpintaria e a construção. Aqueles que lidam com o ferro, o aço, o fogo e outras ferramentas de trabalho fazem uma ligação direta com Ogum, que é considerado o patrono dos ferreiros, pedreiros e artesãos. Sua presença se manifesta no esforço diário para transformar o mundo físico, seja criando, construindo ou reparando. Através de sua energia, Ogum inspira perseverança, força e habilidade para aqueles que trabalham para melhorar suas condições de vida e suas comunidades. O orixá se conecta com o espírito do trabalhador incansável, aquele que enfrenta dificuldades, mas nunca desiste de seu objetivo.
Embora Ogum seja tradicionalmente conhecido como o deus da guerra e do trabalho físico, ele também é um patrono das inovações tecnológicas. Sua habilidade de forjar ferramentas de metal e outras invenções faz dele uma figura essencial para aqueles que lidam com a criação e o aprimoramento de novas tecnologias. Ele é o arquétipo do inventor, do engenheiro e do criador de soluções que mudam o mundo. No mundo moderno, Ogum se conecta com os profissionais que trabalham na indústria, na ciência, no desenvolvimento de novos produtos e soluções tecnológicas. Ele inspira aqueles que buscam novas formas de fazer as coisas, desde a construção de infraestrutura até as inovações mais complexas da engenharia. Além de sua atuação no mundo material, Ogum é também um grande protetor espiritual. Ele age como um guardião, abrindo caminhos e defendendo aqueles que buscam sua ajuda. Sua energia é especialmente forte em momentos de crise, quando as pessoas enfrentam dificuldades emocionais ou espirituais. Ogum traz coragem e confiança para enfrentar os próprios medos, ajudando a dissipar bloqueios e obstáculos internos. Ele é também conhecido por ser um abridor de caminhos, agindo em situações em que as portas parecem fechadas, ou quando a pessoa sente que está presa em um ciclo de incertezas. Ogum se manifesta para dar força e motivação, além de guiar espiritualmente aqueles que estão em busca de novas oportunidades e direções em suas vidas. Outro campo importante de atuação de Ogum é o da proteção nas viagens, seja no plano físico ou metafórico. Ele é o orixá que abre as estradas, garantindo que os viajantes sigam seus caminhos com segurança. Sua energia está presente em todos os tipos de deslocamento, desde a simples jornada do dia a dia até as grandes viagens e mudanças de vida. Ogum também é associado aos que fazem viagens internas, ou seja, aqueles que buscam se transformar espiritualmente e se reconectar com seu propósito mais profundo. Nesse sentido, ele não é apenas o protetor das viagens físicas, mas também das transformações pessoais e espirituais. O sincretismo religioso é um dos aspectos mais fascinantes da história dos orixás, incluindo Ogum. Durante o período colonial no Brasil, quando as religiões africanas foram marginalizadas e seus praticantes perseguidos, muitas dessas tradições precisaram se adaptar para sobreviver. Foi nesse contexto que o sincretismo religioso começou a ganhar força, principalmente entre os povos negros e os primeiros escravizados africanos que chegaram ao país. O sincretismo entre as religiões afro-brasileiras e o catolicismo resultou na associação dos orixás com santos católicos, criando uma ponte entre as duas tradições religiosas. No caso de Ogum, essa fusão entre as culturas religiosa e espiritual resultou em uma das associações mais conhecidas dentro do candomblé, da Umbanda e de outras tradições afro-brasileiras. Ogum foi sincretizado com diversos santos católicos, sendo mais comumente associado a São Jorge, o santo guerreiro, e a São Sebastião, em algumas regiões. Essa associação não é apenas uma adaptação, mas também uma expressão do profundo respeito à força e à bravura, características que tanto Ogum quanto os santos católicos representam. A relação de Ogum com São Jorge é uma das mais comuns e mais reconhecidas, principalmente no Brasil, onde a imagem de São Jorge, como o guerreiro vitorioso sobre o dragão, é muito popular. Ogum, como o orixá das batalhas e da guerra, possui muitos pontos de convergência com o santo católico, que também é reverenciado por sua coragem, força e pela luta contra o mal. Ambos são símbolos de proteção, e suas representações frequentemente mostram-os com espada em mãos, prontos para defender os justos. A devoção a São Jorge no Brasil, especialmente entre as comunidades de origem africana, é um reflexo claro do sincretismo religioso, pois a figura do santo cristão, que representa a luta contra as forças do mal, passa a ser interpretada como a representação de Ogum, o orixá guerreiro. Essa associação se fortaleceu em parte devido à semelhança nas qualidades atribuídas a ambos.
o poder de combate, a coragem inabalável e a força para vencer qualquer adversidade. O sincretismo de Ogum com os santos católicos também ilustra como as religiões afro-brasileiras se adaptaram ao contexto mais amplo da religiosidade brasileira, onde diferentes crenças coexistem, se misturam e se influenciam mutuamente. Hoje, é possível ver em várias celebrações religiosas a coexistência das imagens de Ogum e São Jorge, com os devotos de ambas as figuras realizando festas, missas, procissões e outros eventos de devoção. As cores de Ogum não são apenas uma representação visual, mas também carregam significados profundos que ajudam a conectar os devotos com sua força, coragem e proteção. Essas cores são utilizadas em rituais, oferendas, roupas e outros símbolos relacionados a Ogum, servindo como uma forma de se aproximar de sua energia e invocar suas bênçãos. A cor azul, particularmente o tom de azul escuro, ou o azul metálico, também é associada a Ogum. O azul simboliza a profundidade e a sabedoria, atributos essenciais para o orixá. Embora Ogum seja conhecido principalmente como o orixá da força e da guerra, ele também é um ser de grande sabedoria. O azul também reflete a associação de Ogum com o metal, especialmente o ferro e o aço, elementos com os quais ele forja suas ferramentas, como sua famosa espada. A cor azul, portanto, representa tanto sua conexão com o mundo material, através das ferramentas que cria, quanto seu caráter profundo e espiritual. O azul, além disso, é uma cor de proteção. Ela acalma, tranquiliza e fortalece. E é com essas qualidades que Ogum, como um guardião espiritual, atua para proteger seus devotos. Quando alguém busca por coragem para enfrentar desafios, o azul de Ogum traz a serenidade necessária para não perder o foco e a confiança. A cor vermelha, embora não seja a principal cor associada a Ogum, também é vista em sua simbologia, especialmente em relação às energias de combate e força vital. O vermelho é a cor do fogo, da paixão e da coragem, elementos que Ogum carrega consigo. Quando se fala em guerra e superação, o vermelho simboliza o ardor da batalha, o calor da luta e a vitalidade que impulsiona o guerreiro a seguir em frente. O vermelho também está ligado à energia masculina e à virilidade, atributos que Ogum, como um grande guerreiro, possui em abundância. Ele é o orixá da luta pela sobrevivência e pela justiça, e o vermelho é a cor da força que move essa luta. O prateado e o dourado são cores que, embora mais associadas a outros orixás como Oxum e Xangô, também são usadas em alguns contextos para representar Ogum. O prateado simboliza a metalurgia, o trabalho com os metais preciosos e a criação de ferramentas, que são fundamentais para Ogum. A cor dourada, por sua vez, remete ao brilho das conquistas, ao poder da vitória e à energia da criação e destruição controlada, algo que Ogum domina com maestria. Essas cores são comumente utilizadas em oferendas ou vestimentas dedicadas ao orixá, especialmente quando se deseja invocar sua capacidade de forjar, transformar e abrir caminhos, além de destacar sua energia poderosa e protetora. Ao utilizar essas cores em rituais, vestimentas ou oferendas, os fiéis buscam alinhar-se com a energia de Ogum, invocando sua força, sabedoria e proteção em todas as áreas da vida. Os símbolos de Ogum são representações poderosas, que evocam a presença e a energia desse orixá, refletindo suas qualidades de guerreiro, protetor, forjador e abridor de caminhos. Cada símbolo carrega em si o poder de Ogum e serve como uma ponte entre os devotos e o orixá, ajudando a invocar sua força, sabedoria e proteção. Esses símbolos não só são elementos de culto, mas também atuam como guias espirituais, que orientam e ajudam nas lutas diárias e nas superações da vida. Vamos explorar alguns dos principais símbolos de Ogum e o que cada um deles representa.
A espada é um dos símbolos mais icônicos de Ogum e talvez o mais associado à sua figura. Ela representa a força, o poder de combate e a capacidade de Ogum de cortar obstáculos, inimigos e qualquer mal que se coloque no caminho. A espada simboliza sua habilidade de abrir trilhas e proteger seus devotos das forças destrutivas, sendo um instrumento que tanto corta como protege. Ao usar a espada, Ogum não apenas vence batalhas físicas, mas também atua em planos espirituais, rompendo energias negativas e trazendo clareza e força para aqueles que estão em combate, seja no mundo físico ou no mundo interno. A lança é outro símbolo importante de Ogum. Semelhante à espada e ao machado, a lança é uma arma de combate, mas sua utilização em rituais e representações de Ogum também evoca a ideia de direcionamento e proteção em movimento. A lança simboliza a ação rápida, decisiva e precisa de Ogum, que vai direto ao ponto, enfrentando desafios com força e coragem. A lança, como símbolo, também representa a capacidade de Ogum de se posicionar firmemente contra as forças do mal, desafiando qualquer inimigo com precisão. Além disso, a lança pode ser vista como um símbolo de defesa e determinação, refletindo a natureza de Ogum de proteger e apoiar seus devotos. O escudo é outro símbolo de Ogum, representando sua função protetora. O escudo simboliza a defesa contra os inimigos e o mal, sendo um elemento que Ogum usa para proteger aqueles que estão sob sua guarda. Enquanto a espada e a lança atacam, o escudo defende, refletindo o equilíbrio de Ogum como um guerreiro que luta tanto ofensiva quanto defensivamente. O escudo também tem uma forte associação com a proteção espiritual, simbolizando a barreira contra energias negativas e influências externas que possam prejudicar o bem-estar dos devotos. Ao invocar Ogum com o símbolo do escudo, os fiéis buscam sua proteção contra todos os males, tanto físicos quanto espirituais. Os símbolos de Ogum são uma expressão rica de sua natureza guerreira, protetora, transformadora e criadora. Seja por meio de sua espada, lança ou escudo, cada símbolo reflete um aspecto diferente de seu poder e influência. Esses símbolos não apenas ajudam a conectar os devotos com Ogum, mas também atuam como ferramentas espirituais, auxiliando na superação de desafios, na proteção contra o mal e no fortalecimento da jornada pessoal e coletiva. Eles são a chave para compreender a força e a sabedoria de Ogum e sua capacidade de transformar o mundo ao seu redor. Os filhos de Ogum são conhecidos por apresentarem uma série de características marcantes que refletem a energia e os valores desse orixá guerreiro, protetor e transformador. Ogum, como o orixá associado à força, sabedoria, determinação e ação, transmite essas qualidades aos seus filhos, influenciando profundamente suas personalidades, atitudes e comportamentos. Vamos explorar as principais características dos filhos de Ogum, que os tornam seres únicos, focados na ação, na justiça e na transformação. Uma das características mais evidentes dos filhos de Ogum é a coragem. Eles não têm medo de enfrentar desafios, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. Assim como Ogum, que é um guerreiro destemido, seus filhos se destacam pela determinação em alcançar seus objetivos, mesmo quando o caminho parece árduo e cheio de obstáculos. Eles possuem uma força interior que os impulsiona a seguir em frente, enfrentando adversidades com bravura e sem vacilar. A coragem dos filhos de Ogum também é acompanhada por um instinto protetor, que os leva a defender não só a si mesmos, mas também os outros. Eles têm um forte senso de justiça e se colocam na linha de frente para proteger aqueles que amam e acreditam. Os filhos de Ogum são independentes e têm um grande desejo de ser autossuficientes. Como Ogum, que é um orixá ligado à autossuficiência e ao trabalho árduo, seus filhos buscam a liberdade para agir de acordo com sua própria vontade e não gostam de ser controlados.
Eles preferem agir por conta própria e, muitas vezes, se envolvem em atividades que exigem autodisciplina e responsabilidade. Essa busca por independência pode torná-los pessoas solitárias ou que preferem trabalhar sozinhas, mas isso não significa que sejam pessoas frias ou distantes. Eles apenas valorizam sua liberdade e a oportunidade de tomar suas próprias decisões. Os filhos de Ogum possuem um espírito de liderança natural. Eles têm a capacidade de tomar decisões rápidas e assertivas, sem hesitar, e de liderar grupos com confiança. Como Ogum, que é um líder entre os orixás, seus filhos têm uma presença marcante e são frequentemente vistos como guias ou mentores dentro de suas comunidades, famílias ou círculos sociais. Essa liderança vem de sua capacidade de tomar a frente e agir decisivamente, o que os torna eficazes em situações de crise, ou quando é necessário fazer escolhas rápidas e precisas. Eles sabem o que fazer e como fazer, sendo capazes de inspirar e motivar os outros a seguir suas orientações. A resiliência é outra característica fundamental dos filhos de Ogum. Como o próprio Ogum, que enfrenta batalhas e superações constantes, seus filhos são capazes de recuperar-se rapidamente das adversidades. Eles sabem lidar com fracassos e dificuldades, e sua capacidade de se reerguer diante das quedas é uma das suas maiores forças. Não se deixam abalar facilmente e, ao invés disso, aprendem com as dificuldades e seguem em frente com ainda mais determinação. A perseverança é um traço marcante, pois eles acreditam que, com esforço constante, qualquer obstáculo pode ser superado. São conhecidos por sua tenacidade e foco, e não desistem facilmente dos seus objetivos. Os filhos de Ogum têm um forte senso de justiça e honestidade. Eles não toleram injustiças e se esforçam para corrigir aquilo que está errado. Como Ogum, que combate as forças do mal e da injustiça, seus filhos têm um instinto de defesa e proteção que os faz lutar por causas justas, muitas vezes colocando-se no papel de mediadores e protetores. Eles são pessoas que buscam a verdade e não aceitam enganos ou falsidades. Essa retidão moral também pode torná-los extremamente exigentes consigo mesmos e com os outros. Eles esperam o melhor de si e dos outros, e quando confrontados com o que consideram errado ou desonesto, podem se tornar implacáveis na busca pela verdade e pela justiça. Os filhos de Ogum são práticos e têm uma abordagem racional para resolver problemas. Eles não são pessoas que se perdem em emoções ou em questões abstratas. Ao contrário, preferem agir com base em fatos concretos e buscar soluções práticas para os desafios da vida. Como Ogum, que é um mestre da forja e da metalurgia, seus filhos são dotados de uma mente analítica que os leva a quebrar problemas complexos em partes simples e práticas. Eles possuem uma visão clara da realidade e sabem como implementar soluções eficazes e funcionais para lidar com os obstáculos que surgem em suas vidas. Isso os torna eficazes em ambientes profissionais, especialmente em áreas que exigem planejamento e estratégia. Os filhos de Ogum também têm um espírito de aventura e exploração. Eles buscam constantemente novos desafios e experiências que os ajudem a crescer e evoluir. Como Ogum, que desbrava terras desconhecidas e cria novos caminhos, seus filhos têm uma tendência a buscar o novo, o desconhecido e o desafiador. Eles não têm medo de se arriscar e se expõem ao desconhecido para alcançar seus objetivos. Esse espírito aventureiro pode levá-los a explorar novas ideias, novas culturas e novos caminhos em sua vida pessoal e profissional. Eles estão sempre em busca de expansão e descobertas, o que os torna indivíduos dinâmicos e criativos. A autodisciplina é uma qualidade que define muitos filhos de Ogum. Eles possuem uma grande capacidade de controle e organização, o que os torna extremamente comprometidos com suas responsabilidades e com o cumprimento de suas metas. Essa característica é refletida no trabalho árduo e na persistência que Ogum, como um orixá,
exige de seus filhos. Eles não se deixam desviar facilmente de seus objetivos e sabem que o sucesso vem do esforço constante e da dedicação. Sua disciplina é uma força interna que os impulsiona a continuar trabalhando, mesmo quando o trabalho é difícil ou desafiador. Os filhos de Ogum são conhecidos por sua força interior, coragem, determinação e espírito de liderança. Eles possuem uma personalidade marcante, sendo pessoas justas, práticas e resilientes, sempre dispostas a lutar por aquilo em que acreditam. Sua autossuficiência e capacidade de transformar a realidade são traços que os tornam seres únicos, sempre em busca de novos desafios e crescimento. Ogum, como o grande guerreiro e protetor, transfere essas qualidades aos seus filhos, tornando os indivíduos prontos para enfrentar qualquer adversidade e, com força e sabedoria, alcançar o sucesso e a paz. Ogum é conhecido como o orixá dos caminhos abertos, da transformação e da abertura de estradas. Ele é o guerreiro que abre o caminho para a vitória, removendo todos os obstáculos que possam aparecer em seu caminho. Os caminhos representam as estradas da vida, as direções que tomamos, os processos de mudança e as oportunidades que surgem. A presença de Ogum nesses caminhos traz proteção e clareza, permitindo que os indivíduos sigam suas jornadas com confiança. Simbolismo. Ogum, como o orixá que corta e abre caminhos com sua espada, está presente quando há necessidade de superar obstáculos na vida, seja em uma jornada física ou espiritual. Ele atua onde é necessário criar novos caminhos ou seguir aqueles que já estão traçados, mas com desafios. Exemplo: Ogum pode ser invocado em momentos de incerteza ou de necessidade de novas oportunidades, como durante uma mudança importante de vida, um novo empreendimento ou quando há um bloqueio a ser superado. Os campos representam o espaço aberto e fértil, onde Ogum trabalha com sua energia de transformação e preparação para a colheita. Esse ponto também está relacionado ao aspecto de Ogum como fertilizador e transformador do solo. Assim como um agricultor prepara o campo para receber as sementes e garantir que elas cresçam e se desenvolvam, Ogum abre os campos da vida para que novos projetos, novas ideias e novas possibilidades floresçam. Simbolismo. Nos campos, Ogum é o agricultor que prepara a terra para a semeadura, mas também é o guerreiro que utiliza a força para moldar e abrir esses espaços. Ele é aquele que cria um ambiente adequado para o crescimento e a prosperidade. Exemplo: quando alguém está iniciando um novo ciclo de vida, um novo projeto ou atividade, Ogum pode ser invocado para garantir que o campo esteja aberto e preparado para o sucesso e para que o crescimento aconteça sem bloqueios. As encruzilhadas são os pontos de grande importância na religião africana e em muitas tradições espirituais, sendo um dos locais mais associados a Ogum. A encruzilhada simboliza a decisão, o ponto de escolha e o encontro entre diferentes caminhos. Ogum é o orixá que atua nas encruzilhadas, ajudando os indivíduos a fazerem escolhas certas e a seguir o caminho correto. Ele orienta aqueles que se encontram diante de uma bifurcação na vida, ajudando a decidir o rumo a tomar. Simbolismo. As encruzilhadas são momentos de decisão crucial, onde uma escolha deve ser feita. Ogum, com sua espada e sua energia de transformação, corta os caminhos errados e permite que a pessoa siga em direção ao caminho certo, sempre com clareza e proteção. Exemplo: nas encruzilhadas, Ogum age como um orientador e guia espiritual. Quem enfrenta um dilema ou uma grande decisão pode invocar Ogum para trazer proteção e clareza, ajudando a seguir a estrada mais adequada, sem medo de errar. Os caminhos, campos e encruzilhadas são pontos fundamentais associados a Ogum na natureza. Cada um desses pontos reflete a energia de Ogum como o orixá da abertura de caminhos, da proteção nas viagens e da transformação de obstáculos em oportunidades. Ao atuar nesses pontos,
Ogum ajuda a orientar, a abrir novas possibilidades e a garantir segurança nas escolhas e no progresso dos indivíduos. Ele é o protetor das jornadas e o facilitador da realização de grandes feitos. A expressão Ogum Ye é uma saudação comum no culto a Ogum, especialmente em terreiros de candomblé e umbanda, em diversas regiões do Brasil. Iê é um termo que transmite a ideia de respeito e invocação, sendo uma forma de exaltar a presença e as qualidades de Ogum. Em muitas tradições, a palavra Iê também pode ser vista como um grito de guerra, um canto de exaltação, com um forte poder vibracional, que conecta o praticante à energia de Ogum. Significado: Ogum Iê é uma forma de chamar Ogum com respeito e reverência, reconhecendo sua força e poder na abertura de caminhos e na proteção dos devotos. Quando entoada, essa saudação invoca sua energia transformadora e guerreira. Uso: em rituais, essa saudação é muitas vezes acompanhada por danças, cânticos e batidas de atabaques, elementos que ajudam a fortalecer a conexão espiritual com Ogum. Patacori Ogum é uma saudação que carrega uma energia de veneração profunda e alegria, sendo um tipo de exaltação à força guerreira e protetora de Ogum. A palavra Patacori pode ser vista como uma espécie de grito de guerra ou aclamação, uma maneira de chamar por Ogum de forma intensa e com a intenção de receber sua proteção, força e clareza. Significado: Patacori Ogum pode ser interpretado como uma expressão que invoca o poder de Ogum para a superação de desafios, abertura de caminhos e proteção nas batalhas da vida. Essa saudação é cheia de energia e força, refletindo a vibrante presença de Ogum nas situações desafiadoras. Uso: no contexto ritual, é comum que a saudação seja repetida várias vezes, criando um ritmo pulsante que reforça a conexão com Ogum e traz à tona toda a potência do orixá. Quando essa saudação é cantada ou entoada junto a outros cantos, ela aumenta a intensidade espiritual do momento. Essas saudações não são apenas palavras, mas uma forma de invocar Ogum com a intenção de que sua energia seja canalizada para garantir proteção, abertura de caminhos e fortalecimento em momentos difíceis. Elas são usadas com respeito e devoção nos rituais para iniciar pedidos de bênçãos, proteger os viajantes e garantir a vitória nas batalhas, seja na vida cotidiana ou em desafios espirituais. Através de expressões como Ogum Iê e Patacori Ogum, os devotos manifestam sua confiança no poder transformador de Ogum, invocando sua presença para enfrentar qualquer dificuldade com coragem, determinação e força. Essas saudações ecoam a luta e a força do guerreiro orixá, que é capaz de destruir obstáculos e abrir portas para novas possibilidades. O Dia de Ogum, celebrado principalmente no dia 23 de abril, é uma das festas mais importantes no calendário das religiões afro-brasileiras, como Candomblé e Umbanda, além de ser comemorado também no catolicismo como o Dia de São Jorge. Essa data é especialmente significativa porque Ogum é um dos orixás mais reverenciados, conhecido como o guerreiro que abre caminhos e protege os devotos nas batalhas da vida, seja nos planos físicos ou espirituais. A celebração do Dia de Ogum é um momento de veneração profunda e gratidão. Nesse dia, os devotos celebram a força, a coragem e a proteção que Ogum oferece, além de agradecer por suas vitórias e por todas as bênçãos recebidas. A data também é uma oportunidade para pedir por orientação em tempos de dúvidas e desafios, além de ser uma forma de honrar a figura do guerreiro que elimina obstáculos e abre caminhos para o sucesso. Em muitas comunidades, esse dia também é uma celebração da vitória, do futuro e da prosperidade, refletindo o papel de Ogum como protetor das batalhas e aquele que torna possível a realização de grandes feitos. A jornada de Ogum é uma história de força, coragem e proteção.
cujos ecos reverberam não apenas nas religiões afro-brasileiras, mas em todas as esferas da vida dos devotos, que buscam sua orientação e proteção. Desde o nascimento místico de Ogum, passando pelas lendas de sua luta e conquistas, até a sua presença ativa nas batalhas da vida cotidiana, Ogum se revela como um dos orixás mais imponentes e essenciais. Ao longo desta história, exploramos os muitos aspectos que fazem de Ogum uma figura única e reverenciada. O guerreiro incansável que abre os caminhos e destrói obstáculos, seja nas batalhas físicas, espirituais ou emocionais. O protetor que, com seu machete e espada, corta as energias negativas que ameaçam os devotos, trazendo-lhes segurança e prosperidade. A importância do sincretismo religioso que uniu Ogum e São Jorge, permitindo que essa força guerreira se manifestasse de formas diferentes, mas sempre com a mesma intensidade e poder. Suas cores, símbolos, ferramentas e elementos que, quando reverenciados corretamente, invocam suas energias poderosas para trazer proteção, força e abertura de caminhos. O impacto de Ogum na vida de seus filhos, cujas características de coragem, determinação e liderança refletem os ensinamentos que Ogum transmite a cada geração. As oferendas, os rituais e a dança, formas essenciais de conexão com Ogum, celebradas principalmente no dia de Ogum, quando a energia do guerreiro é amplificada e reverenciada de maneira única. O legado de Ogum vai além de sua representação como o orixá guerreiro. Ele é o arquétipo da superação, da luta pela liberdade e da transformação através da ação. Ogum nos ensina a importância de persistir diante das dificuldades e a valorizar a luta como parte essencial da jornada humana. Quando os devotos se saudam com Ogum-Ye, ou Patakori Ogum, eles evocam sua força para enfrentar os desafios da vida, buscando que ele abra os caminhos, destrua os obstáculos e traga vitória nas batalhas que enfrentam. O Dia de Ogum, celebrado com alegria, respeito e devoção, é o momento de reconhecer sua presença em nossas vidas, agradecer pelas bênçãos recebidas e pedir proteção para o futuro. Em resumo, Ogum é mais do que um simples orixá. Ele é um símbolo vivo da luta, da coragem e da proteção, moldando a vida dos devotos e deixando um legado duradouro de força e fé. Ao invocá-lo, somos lembrados de que, mesmo nas adversidades, sempre podemos contar com sua ajuda para abrir caminhos, vencer desafios e alcançar a vitória. Que, assim como Ogum, possamos carregar a coragem em nossos corações, prontos para enfrentar a vida com a certeza de que, em cada batalha, há sempre uma força divina ao nosso lado, pronta para nos proteger e guiar em direção ao sucesso e à prosperidade. Ogum-Ye.